A Black Friday nasceu nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil há 7 anos. De lá para cá, as vendas na Sexta-feira Negra só crescem. O consumidor fica de olho nas promoções que oferecem produtos até pela metade do preço. Mas isso sim exige muita atenção. Nem tudo o que é prometido é cumprido. E para falar sobre esse assunto está aqui o advogado Fernando Pérez. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Érica. Prazer e honra estar aqui contigo. Pra gente também. Uma pergunta que todo mundo faz nessa época do ano, nessa Black Friday, é o seguinte: eu chego na loja e percebo que aquele produto que está ali sendo vendido por R$1.000 já custava R$1.000. Subiu-se o preço dele antes para poder aparentar esse falso desconto. Faço o quê? Eu devo sempre, antes até de fazer essas compras, justamente acompanhar a evolução dos preços para evitar surpresas ou encontrar preços diferentes, né? Acontece que a loja, ou seja ela física ou virtual, ela tem a obrigação de cumprir a oferta. Ou seja, se ele anuncia por um preço, ele tem que cumprir aquele preço em determinado momento. Ele tem que oferecer informações claras sobre as formas, prazos de garantia, e a forma de entrega, aquisição. Acontece que ele não está obrigado necessariamente a fazer um preço mais baixo do que praticou antes. Por isso, para que o consumidor não tenha surpresa, é muito importante ele fazer essa pesquisa antes. E, infelizmente, muitas lojas acabam praticando esse tipo de venda, ou seja, aumentam um pouco mais o produto para dar um percentual de desconto. A loja, ela não pode, porém, elevar de forma abusiva, ou seja, de forma desproporcional. Se o consumidor encontrar algum tipo de elevação desproporcional de preços, pode, inclusive, comunicar ao sistema de proteção ao consumidor para que seja verificado e tomado providências. É justamente isso. Qual é o mecanismo que a pessoa tem nesse momento em que as lojas estão lotadas, né? Muita gente ali comprando, muita gente para consumir naquele momento. Qual é o mecanismo que ele tem fácil para poder saber onde denunciar, onde buscar os seus direitos? É muito importante que, ao verificar, ou seja, uma irregularidade, um preço abusivo ou uma informação, por exemplo, de um valor que uma loja tem oferecido numa propaganda e o consumidor chega na hora e o preço está diferente, ele deve guardar essas provas. Ou seja, se o anúncio ele for na internet ou num folder, num folheto, por exemplo, ele chegar na loja e ver que está diferente, ele deve guardar essas provas e ir, por exemplo, até o Procon e registrar uma reclamação. Se ele tiver uma garantia de oferta, chegar na loja e essa oferta não for cumprida, ele pode exigir o cumprimento, seja no Procon e até mesmo através de uma ação judicial. E a gente for ouvir as pessoas nas ruas, porque hoje mesmo as pessoas já têm dúvidas para aproveitar a promoção amanhã. Vamos ouvir a primeira pergunta. Vamos lá. E se o preço na internet for diferente do da loja física, o que eu posso fazer? Pergunta muito interessante e é uma questão muito importante para todos nós. Acontece que a empresa, né, a loja, ela não está obrigada a vender o preço pela internet ou vender do mesmo modo presencial. Ela pode diferenciar, mas é muito importante que ao fazer um anúncio, ao oferecer um preço num site, por exemplo, numa loja virtual, ele deve deixar muito claro que aquele preço se aplica somente a compras virtuais em determinadas condições ou prazo da promoção. Ela não está obrigada, porém, muitas lojas acabam fazendo o mesmo preço aí para chamar o consumidor. Então, mas é muito importante ele fazer essa verificação antes da compra e se ele for fazer a compra presencial, perguntar isso para o vendedor. Uma outra situação também de compra pela internet que já aconteceu muito em anos passados é que algumas lojas estão oferecendo o serviço de você pagar pelo site, fazer sua própria compra ali e retirar o produto na loja, em cidades onde haja essa loja. E daí a pessoa chega lá na loja e foi muita procura, acabou ali naquela unidade. Ele tem algum direito de ser reparado numa dessa? Sem dúvida. A partir do momento que eu efetuo uma compra em uma loja virtual, tenho todas as garantias, vi todos os prazos, fiz o pagamento e optei por retirar na loja, porque muitas vezes dá um desconto, o valor é muito menor, eu tenho a garantia de recebimento daquele produto. Então, se eu quiser especificamente aquele produto, eu não sou obrigado nem mesmo a aceitar uma outra alternativa. Então, a loja ela tem essa obrigação e o consumidor pode sim fazer valer o seu direito e exigir o cumprimento dessa oferta. Se por um acaso isso acontecer, é dada a opção de escolha para o consumidor de receber o valor de volta integralmente e até mesmo escolher um outro produto de similar valor ou que seja muito parecido. Mas essa opção ela fica para o consumidor. Então, mas a loja ela tem que se preocupar em cumprir todas as ofertas e as entregas também.
Troca também é uma coisa que gera muita dúvida nessa época. Vamos ver essa pergunta. Eu posso trocar o meu produto que eu comprei na Black Friday depois, mesmo ele estando mais caro? Sem dúvida. O direito à troca, ele acontece, por exemplo, na internet, eu tenho um prazo de 7 dias a partir do momento que eu recebi, ou do momento que eu peguei, por exemplo, na loja, ou seja, que eu tenho ele em mãos, para fazer a troca. Ou seja, recebi um produto que comprei na internet, independente de qual seja a época, no mesmo dia, no dia seguinte da promoção, independente de quando seja. Eu tenho até 7 dias para informar a loja que aquele produto ele veio errado. Pode ser uma cor, ou a minha expectativa está errada. Eu não preciso me justificar sobre o motivo dessa troca. Já, se for uma compra feita de forma presencial em uma loja física, o consumidor ele tem a obrigação de verificar as qualidades, de verificar se está funcionando na própria loja. Então, a loja ela não está obrigada a fazer, porém, uma troca por um outro produto simplesmente porque o consumidor ele se arrependeu e quer um outro produto. Ele estaria obrigado em fazer essa troca se ele fizer uma compra e, ao receber, ele recebe um produto diferente. Aí sim a loja deve cumprir essa obrigação que ela assumiu. Porém, se eu comprei, o produto que eu recebi era aquele mesmo que eu queria, mas por um acaso decidi depois da compra, depois do recebimento, trocar, a loja ela não está obrigada a fazer isso. Por isso que vale uma compra com muita atenção. Sempre a dica é ter muito cuidado, pesquisar sempre nessa época e ficar bem atento, não é, doutor? Em épocas de promoção, as lojas elas acabam atraindo os consumidores que compram de forma impulsiva. Então, nós precisamos pesquisar os preços, verificar a reputação das lojas e sempre evitando de comprar somente porque aparentemente está barato. Tomando essas precauções, muito provavelmente a gente vai fazer uma compra segura e ficar muito feliz. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Fernando Pérez, que é advogado, especialista em direito do consumidor, e conversou com a gente a respeito dos cuidados aí com a Black Friday. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado.